O Atualidades de hoje vai falar sobre algo que vocês estão me pedindo dia sim e dia também. É sobre o Bolsonaro. Não vou entrar em plano de governo do Bolsonaro. Tem muita gente que tá fazendo isso. O que eu vou falar hoje é sobre duas coisas muito importantes. A primeira é o que eu enxergo como sendo o real perigo, né, do Bolsonaro. E não digo só nem do Bolsonaro eleito, porque eu acho que isso é outra camada do perigo. E é como a gente vai ter que fazer pra lidar com esse discurso, como lidar com isso agora nas eleições, de modo a tirar voto desse cara e fazer isso depois também, porque não sei se você sabe, a gente ainda vai lidar com isso por bastante tempo. Tá? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, a Sabrina fez um vídeo falando sobre o Bolsonaro, sobre a mobilização através do medo. Ela vem aqui no canal pra falar sobre ultrapolítica e sobre esse assunto também, mas ela já discutiu um pouco num vídeo muito interessante que ela fez, vai estar aqui no card, tá? Falando sobre voto útil, voto programático, esse tipo de coisa que eu tô falando aí. Então vamos lá. Eu queria começar contando uma experiência que Joana conhece bem. Meu pai é um bolsominion, gente. Vou ter que revelar isso aqui. Não é com orgulho que eu digo isso. Mas meu pai, ele não é um bolsominion somente. Ele é um fascista raiz. Ele não se tornou um bolsominion com a desilusão da direita, ou seja, ele perdeu os homens brancos que ele tinha pra votar. Ele já era essa pessoa antes, ele tinha as mesmíssimas ideias, com a diferença que depois que estouraram os escândalos de corrupção com Aécio Neves, ele teve que migrar forçosamente para outro candidato. Quanto ele pôde defender os tucanos, ele defendeu. Por que eu digo que ele é um fascista raiz? Porque ele sempre expressou essas coisas que os bolsominions falam hoje, esse nível de racismo, de homofobia, misoginia, LGBTfobia, enfim, dos preconceitos todos, ele sempre expressou. Não foi uma novidade pra mim quando ele decidiu apoiar o Bolsonaro, infelizmente. Então eu sinto que eu desenvolvi um know-how, né, mozão? Pra lidar com esse tipo de pessoa. E o que eu aprendi com esse tipo de pessoa? O fascista raiz, gente, não tem o que fazer com ele. Pergunta pra Joana se eu gasto meu bom português tentando convencer meu pai de alguma coisa. Não gasto por quê? O que eu aprendi com isso é que não adianta tentar convencer o bolsominion raiz, tá? Infelizmente, gente, eu tô aqui com muita tristeza pra falar, o bolsominion raiz, ele acredita naquilo que ele tá falando, ele caga e anda pra direitos humanos, ele caga e anda pra direito das pessoas LGBT, mesmo que eles sejam pais dessas pessoas LGBT, eles cagam e andam pra questão do racismo, cagam e andam pra tudo. Por que eles cagam e andam pra tudo? Porque eles cagam e andam pra tudo normalmente. Detesta informar também, não existem só os bolsominions raízes que falam esse tipo de atrocidade porque realmente acreditam em todas. Existem os que estão votando no Bolsonaro como um voto de protesto, ou seja, porque acreditam, porque não conseguem acreditar em mais nada dentro da política, que ele é solução pra alguma coisa. Existem esses dois tipos, mas existem os tipos híbridos, que acreditam em parte das coisas que esse fascínora fala e que, ao mesmo tempo, não são pessoas que são homofóbicas, racistas, não sei o que, como são esses bolsominions raízes, mas eles têm uma dimensão também de voto de protesto. E essas pessoas híbridas e as pessoas do voto de protesto têm que ser o nosso alvo para essas eleições, né, João? Sim. O que me angustia, né, com essa polêmica da discussão da política no entorno do medo? Você vê nesse vídeo da Sabrina, ela fala isso, que a direita... Só um minutinho que não vai dar. Eu fico muito puta, meu. Por dentro eu quero socar a parede. No meio do raciocínio. Esse é meu sentimento durante meus almoços de família. Eu tive a oportunidade de trabalhar bastante, né? Com esse segmento de como convencer essas pessoas. No caso do meu pai, eu não convenço, por quê? Porque ele é uma pessoa que se beneficia dessa estrutura. E ele quer continuar se beneficiando dessa estrutura racista, LGBTfóbica, machista e de classe, ainda que ele não se beneficie o quanto ele acha que ele se beneficia, porque ele acha que ele se beneficia tanto quanto o Ike Batista. Mas, mesmo tendo uma distorção da própria visão de si, ele ainda se beneficia sim muito desse sistema. E ele não quer que mude, ele não quer que se democratize, ele não quer nada disso, ele quer continuar se beneficiando, mesmo que seja em detrimento de todo o resto. Com esse tipo de pessoa, é difícil você convencer. Mas com as pessoas que estão, aquelas que eu já comentei, né, que são os híbridos e as pessoas do voto de protesto, a gente tem que conversar. E por que a gente tem que conversar? Porque essa mobilização pro medo, da direita e da esquerda, ela não serve a ninguém. Por que ela não serve a ninguém? Porque o Bolsonaro, infelizmente, como a Sabrina disse naquele vídeo, que eu já mencionei aqui 3 vezes, ele não é um problema só nas nossas eleições, ele não vai ser só um problema nas nossas eleições. E por que ele não é um problema só nas nossas eleições? Porque o Bolsonaro, ele criou o clima, e ele tem feito isso no decorrer dos últimos anos, ele criou o clima de criar uma rede, de retomar uma rede de ideias que estavam, não enterradas, acho que enterrada é uma palavra forte, mas estavam fora, né, de circulação, pós-redemocratização do país. Ele começou a fazer um trabalho que no começo, eu lembro porque eu me lembro de ver isso acontecer. Ele era muito visto como louco. Começou a surgir esse bordão do Bolsonaro 2018, não, Bolsonaro presidente, porque essa minoria barulhenta que acreditava nessas ideias absurdas dele, começou a encontrar
legitimidade e um representante que está dentro da institucionalidade política falando com o maior descaramento dessas coisas. E ele fez, no decorrer desses anos, o trabalho de normalizar essas ideias. Ele, conjuntamente com toda uma outra rede de aparato, ele construiu e começou a reconstruir uma rede de poder simbólica, que busca o quê? Através de um ciclo de se criar e se autoafirmar, encontrando identificação em pessoas e progressivamente crescendo, até que ele consiga ampliar isso, de modo a formar e a ressoar na cabeça de boa parte da população. Ele cria nessa mesma população uma rede de poder, entendeu? Uma rede de poder que visa não só, manter a gente na mesma estrutura que a gente vive, ou seja, as minorias no lugar historicamente dado a elas, a estrutura de desigualdade exatamente como tá, se possível, mais polarizada, ou seja, visa manter a nossa sociedade do mesmíssimo jeito que é e produzindo as mesmíssimas formas de violência que a sociedade já produz. Porque é esse o ponto. O Bolsonaro não diz nada de novo, gente, pra nossa sociedade. O discurso dele reforça e gera as consequências que a gente já tem vivido, entendeu? O genocídio da juventude negra no Brasil é uma realidade. Eu não preciso dele defendendo redução da maioridade penal vai agravar esse quadro. Não vai criar um quadro novo. A mesma questão do feminicídio. O Bolsonaro no poder, ou seja, essas ideias dele, legitimadas a nível de executivo, elas não vão criar desigualdade de gênero. Elas vão agravar a desigualdade de gênero. Isso serve para todas as outras minorias. Quando a gente fala que o Bolsonaro não traz nada de novo, é nesse sentido. O discurso dele é a polarização, é o limite, é a extrapolação de um discurso que já construiu uma estrutura de poder desigual, assassina e que visa dominar uma grande parcela da população da qual nós fazemos parte. Nós quem? Mulheres, pessoas negras, LGBTs, indígenas e todo tipo de minoria social, no Brasil. Ele gera um discurso que alimenta um conjunto de ideias que vai ressoando na cabeça de todas as pessoas, aliado à conjuntura de crise, à desigualdade, às dificuldades, à despolitização criada pela mídia, à própria educação de base no Brasil que é falida, o pouco acesso à universidade, todo esse conjunto da obra, essas ideias do Bolsonaro, elas alimentam uma estrutura de poder que já existe. Elas alimentam a dimensão simbólica do poder. Esse é um conceito, poder simbólico, ele é um conceito de um cara chamado Bourdieu. Eu vou deixar o livro dele aqui na descrição, as referências, porque foi um livro que mudou muito a minha vida. Porque eu consigo enxergar hoje a dinâmica do poder material, ou seja, o poder econômico, o poder militar, o poder político, se relacionando e a gente observando como que isso afeta, como que isso se relaciona com a estrutura do poder simbólico, que é uma estrutura que está sobreposta à sociedade, acontecendo e interferindo nela o tempo inteiro. Esse cara produz e ele reforça uma estrutura que já existe através da extrapolação desse discurso. O que acontece com isso? Ele normalizou uma série de ideias que ninguém achou, gente, que tinha sido erradicado no Brasil, porque a gente não teve justiça de transição, da ditadura pra cá. A anistia ampla e restrita foi uma demanda dos torturadores aqui no Brasil. A gente não conseguiu fazer. E como é que se desmancha uma estrutura de poder dessa? Com informação. No caso da ditadura militar aqui no Brasil, e a gente viveu muitos anos aí de um governo totalitário, teria que ter sido feito um trabalho de memória, de resistência, que obviamente, boa parte dos setores da sociedade lutou para que fosse feito, lutou para que seja feito, para que esteja fresco na memória da população, porque a gente tende a repetir os erros que a gente não entende, que a gente não lembra no dia a dia. E no Brasil, ainda que tenha existido algum trabalho de memória, ele não foi suficiente. Então esses monstros não estão enterrados, galera, esses monstros estão bem vivos. E o que esse cara fez foi pegar essas ideias, botar no imaginário do brasileiro, alimentar essas ideias até que isso seja normal. E hoje o grande perigo é esse, ele tá aí como um candidato à presidência como qualquer outro. Qual que é o grande perigo da eleição do Bolsonaro, para além de, óbvio, da gestão, do seu governo? O perigo é que ele constitui, eu até anotei aqui, eu peguei um texto com alguns trechos desse livro do Bourdieu, quer ver? É assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra, violência simbólica, dando reforço da sua própria força às relações de força, contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados. Então, o que o Bolsonaro tem feito nesses últimos anos? Alimentado essa estrutura
E qual que é o perigo? Para além do perigo institucional, sim, né? Desse cara ter capacidade de executivo, né? De produzir, de ter a máquina na mão dele e fazer o que ele quiser. É o perigo das ideias que ele planta na sociedade, literalmente. Eu vou deixar aqui na descrição todas as citações que eu fizer. O grande perigo é o seguinte, você ter esse cara eleito, a gente tem a legitimação desse conjunto de ideias que estão aí, reforçando através do Bolsonaro é uma figura, mas enfim, toda vez que ele fala, eu não te estupro porque você não merece, ele diz implicitamente que existem mulheres que merecem ser estupradas. Quando ele diz, sei lá, qual foi aquela expressão que ele falou eu nem vou falar porque, gente, é muito ofensivo, eu não consigo. Mas que ele usou uma medida uma unidade de medida da época da escravidão pra falar de uma pessoa. O que ele diz é que existe. O que ele diz implicitamente, ele não diz isso claramente. Ele diz implicitamente que pessoas negras podem ser tratadas como eram tratadas no tempo da escravidão. E assim por diante. Quando ele diz que se ele tivesse um filho gay, ele bateria nessa criança até consertar ela e que ele não teria um filho desse porque ele queria direito, significa que o que ele diz implicitamente é que as pessoas homossexuais elas não foram criadas direito, que se essas pessoas apanharem dos pais até sei lá que situação, que isso vai mudar. Essa construção do que é dito implicitamente reforça as estruturas que já estão aí. E qual que é o grande problema, gente? É a grande desinformação de tentar entender também. As pessoas não sabem o que é homofobia, não sabem o que é o racismo, não sabem o que é o patriarcado. Porque a gente acha que é o xingamento, essas pessoas acham que é isso, que é o xingamento. Se eu perguntar pro meu pai, porque eu já fiz esse exercício, se você faz parte de alguma minoria social e tem algum familiar que vota nesse crápula, você pode tentar fazer esse exercício. Ele vai virar pra você e falar, não, filha, é brincadeira, ele não acha realmente isso. Tudo que ele fala, vocês distorcem, não sei o que, ele vem com esse papo, né? Porque essas pessoas não acham que porque ele fala isso, que ele seria capaz de fazer isso. E elas não acham que ele falar isso é suficientemente grave. E não é por si só, no caso do racismo, por exemplo, um crime de racismo. E por que isso se legitima? Porque, por exemplo, o processo que foi posto contra ele, que levaram ao STF pra caçar a candidatura dele, o Barroso, por exemplo, não entendeu que era crime de racismo, entendeu que ele deveria, que ele estava protegido pela imunidade parlamentar e que a fala que ele fez lá sobre a história da arroba que não tinha sido nada de racismo, enfim. Esse tipo de legitimação pela ordem das instituições e do pouco caso que as instituições fazem das falas desse cara, que fizeram esse tempo inteiro, tá? Porque agora a gente tá vendo nas eleições um resultado do que a gente viu nesses anos todos, assim. Essa inconsistência do nosso poder judiciário e essa incapacidade mesmo de lidar conosco, né, com as minorias sociais e com a violência real e simbólica que nos atinge, é que produz esse tipo de imbecil. E produz, pior, esse tipo de cenário. Porque qual que é o ponto, gente? O perigo é que essa violência simbólica que ele dissemina no discurso dele, essa violência acende ideias na cabeça da população. E ela já é um desserviço desde já, mesmo ele não sendo eleito. Exatamente, porque isso já bota essa ideia na cabeça das pessoas. Sabe aquelas notícias de que, tipo, mesmo a gente não consegue produzir um vídeo no YouTube mais falando sobre esse cara aqui. Primeiro porque ele paga robôs pra perseguir as pessoas e derrubar perfis, e enfim, porque ele faz tudo isso. Mas segundo também porque ele legitima esse tipo de atitude. No episódio da facada dele foi muito icônico, porque foi engraçado porque o Comitê de Direitos Humanos da ONU já tinha acionado ele, alertando ele dos perigos que o próprio discurso dele criava pra ele próprio. E aí, coisa de tipo um mês depois, ele leva uma facada no meio de um ato de campanha. Porque é isso. A questão do discurso dele não é só o que ele é capaz de fazer no executivo, gente, mas das ideias que ele planta na sociedade. É por isso que quando a gente fala da coisa do lugar de fala, né, tem a ver um pouco com isso. Nós somos mulheres lésbicas brancas que vivem na área central de São Paulo, a gente já sente isso. Eu que não tô no extremo da vulnerabilidade social, pelo contrário, tô muito bem posicionada nesse sentido, me sinto mais ameaçada. Tenho me sentido mais ameaçada em termos da polarização. Por quê? Porque a polarização gera consequências reais na vida de pessoas que são o elo mais fraco da corrente, gente. Essa é a dificuldade que meu pai tem de entender. O discurso do candidato dele gera violência material na minha vida. Essa é a grande dificuldade dessas pessoas entenderem isso. É aí que a gente tem que bater. Tentar educar, seja pelas pessoas próximas, tô falando aí do tipo de pessoa que a gente tem algum tipo de envolvimento emocional, a mostrar isso. O discurso desse cara tem consequências reais na nossa vida. Ele bota caras que perseguem a gente na rua. É simples assim, eu não sei que parte disso meu pai entendeu. Várias partes, porque ele não entende nada, mas enfim. Tendo isso em vista, o que eu quero dizer? Não é desesperar ninguém.
O que eu acho é que a gente tem que entender que pra enterrar o Bolsonaro, a gente precisa enterrar as ideias dele. E enterrar ele, e essas ideias não vai ser com o final do processo eleitoral. A gente precisa combater aquilo que produziu ele, que é a despolitização. Já existe, né, um desserviço, na minha opinião, principalmente aqui na internet mesmo, você vê mesmo essa galera que se arrisca a produzir sobre política, essa repetição de dizer que a política é a mesma coisa que a política eleitoral, né? A gente fala como se fossem sinônimos. Então, quando a gente fala de política na nossa sociedade, a pessoa imediatamente, a Anitta vai lá e fala: pessoal, pensem bem em quem votar, hein? Pra não pôr a mesma pessoa ali. Gente, isso não é discussão política, e é por isso que a política, como nós temos hoje, ela está desse jeito. Porque a gente não faz uma discussão qualitativa da política, ou seja, da discussão da distribuição do poder em todas as áreas da nossa sociedade, de modo adequado. A gente trata isso como política eleitoral. E o segundo ponto é que tem sido feito pela nossa mídia, né? A gente sabe que a nossa mídia faz historicamente esse papel, Rede Globo e afins, o papel de despolitizar o debate, construir uma perseguição a um espectro, né, da política, que é o antipetismo, a perseguição ao projeto de esquerda como um todo. E essa despolitização que gera esses monstros. Por quê? Porque essa despolitização vai criando, aliado, né, à falta de formação básica, enfim, gera um cenário como é que, eu vi até uma matéria que falava sobre isso, vou deixar aqui na descrição, que fala que os brasileiros são das populações que têm maior distorção de si próprio. Não consegue enxergar qual que é a estrutura na qual essa pessoa está inserida. A questão é que você ser capaz de enxergar essa estrutura é uma capacidade construída. Ninguém nasce com essa capacidade, entendeu? Então nós, que estamos há muito tempo olhando pra qualquer coisa que toca no nome do Bolsonaro e tipo, não, imbecil, não vou nem falar com você. Gente, infelizmente, é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que conseguir conversar com as pessoas que não estão no extremo do polo político, que estão no meio termo. Essas pessoas que acham, porque estão sim desacreditadas na política como um todo, por causa dos erros que foram cometidos sim, por causa do discurso emburrecedor que a Rede Globo dissemina por aí e assim por diante, a gente vai ter que conseguir falar com essas pessoas. E fazer o quê? É xingar o Bolsonaro? Não, é mostrar através das propostas dele que ele não tem solução pra nada. Que um cara que tá no 7º mandato parlamentar e não tem bosta nenhuma aprovada, uma emenda sobre segurança pública pro Rio de Janeiro, que é um estado que tá num estado de calamidade fiscal, calamidade de segurança pública, né? O cara não conseguiu, ele não aprovou uma emenda pra Polícia Militar no Rio de Janeiro, já que ele é tão defensor da segurança pública. Entendeu? Não que eu acho que a PM do Rio de Janeiro produza segurança pública. Mas enfim, mostrar que esse cara é uma farsa. Porque é isso que ele é. Ele não tem projeto, não tem capacidade, não tem nada. E se a gente não pegar tema a tema das coisas que a população tem interesse e ver nele uma saída, como por exemplo, ele fala pra todo mundo que ele é a pessoa anticorrupção. Cara, ele não tem por que ter esse status, entendeu? O cara recebeu, como toda velha política, financiamento empresarial de campanha. E tem situações conhecidas. Ele tem a paixão de olhar na cara das pessoas e falar: não, eu não recebi dinheiro da JBS, não. Eu devolvi o dinheiro pro partido, o partido depositou na minha conta. É esse cara que é anticorrupção? É o cara que não tem uma emenda, não tem nada, não fez bosta nenhuma pelo Estado que elegeu ele. Ele diz que ele tem soluções que estão batidas, a gente tá cansada de saber. Se prender gente fosse solução pra segurança pública, a gente não teria problemas, entendeu? A gente tem das maiores populações carcerárias do mundo. Enfim, gente, vou encurtar. É mostrar que ele é uma farsa. E essa tática com paciência, sem deboche, sem palhaçada, sem destratar as inquietudes dos outros, as inconformidades dos outros. Se a gente não tiver essa humildade de descer do palanque e conversar tete a tete, fazer o que eu faço, né, Joana? Militar na pracinha, entendeu? Tem que conversar com humildade, sem deboche, sem palhaçada. Se conversar dessa forma, não vai ter resultado. E eu vou falar, porque essa tática é tão infalível, Joana aqui, ó, minha testemunha, mesmo com fascista raiz, com bolsominion raiz, exemplo do meu pai aqui, no mínimo, pode não convencer ele, mas constrange ele, não constrange? Não dura 10 minutos de discussão comigo sobre tema nenhum, é ou não é? Tem uma tia também que vive postando coisa falsa e tal. E ela até porque é isso, né? É verdade. Ainda tem isso pra pensar, gente. A gente, além de ter o trabalho de convencimento, tem o trabalho de desmistificar, porque a campanha do cara é fundada em fake news, assim. Coisa assustadora, é só mentira mesmo. Então você tem que olhar e ficar fazendo o que eu faço com meu pai. Isso é mentira. Eu posto em todos os posts dele. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso é mentira. Não eu viro pra ela até sem arrogância mesmo. Falo: tia,
Faz o seguinte, sempre que você pegar uma notícia dela, joga as palavras-chave no Google, vê o que aparece. É fazer esse trabalho, né? Ensinar a pessoa a pesquisar antes. A checar a informação, a entender como as coisas funcionam de modo humilde, gente. Nosso trabalho é dialogar. E dialogar não é sentar lá a sua bunda e falar, jogar tudo que você pensa na cara das pessoas. É tentar entender o que nelas tá ressoando nesse cara. O que nelas tá encaixando. E mostrar que isso não tem nada a ver. E que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, entendeu? E assim, gente, no melhor cenário em que esse cara não ganha as eleições, não pense que esse trabalho vai estar... Alguém aqui vai estar dispensado desse trabalho. Porque o nosso trabalho é politizar, é conversar, é dialogar. E é esse o recado de hoje. Nossa, passei um textão aí. E esse serviço já tá feito, né? A gente já vai ter um já trabalho. Tá feito, a gente já tem esse trabalho antes, durante e depois do processo eleitoral, tá? Elegendo quem a gente eleger. Exatamente, não importa o resultado. Então, gente, é hora de começar, entendeu? Descer do palanquinho, botar, né, a humildade na cara e tocar o barco. Porque essa arrogância também nos trouxe até aqui, não é, Joana? Sim. Então é isso, gente. Esse vídeo foi... Nossa, eu fui numa levada louca porque tava tudo aqui, ó. Entendeu? É complicado. É complicado, mas a gente... Não é hora de ter desesperança. Não é hora de ficar... Eu nunca vi... Eu tô de saco cheio desse povo desesperado. Eu tô de saco cheio. Gente, não é hora de desesperar, sabe? É hora de respirar e fazer o que a gente tanto fala. Trabalho de paz. Conversar, dialogar, trocar informação. É isso. É esse o caminho, né? É isso. Vai pegar um Uber, conversa com o motorista. Conversa com o Uber. Vai parar na padaria, conversa com o cara do balcão. Qualquer lugar, gente. A Joana fala que eu sou a própria testemunha de Jeová do contrário. Porque onde eu paro... Com quem for, eu tô conversando. Com quem for. E conversando numa boa. Ouço todo tipo de atrocidade. Mas o negócio é engolir. Ah, e uma observação antes de terminar esse vídeo. As pessoas sempre perguntam... Eu já tinha respondido isso naquele vídeo, né? Como é que eu lido com isso, com essa questão desses discursos no meu ambiente de trabalho. Eu, felizmente, não passo por isso no meu ambiente de trabalho. Mas eu acho que aí é um ambiente mais delicado. Mas com a família, gente... Vou repetir esse recado porque eu sei que isso faz muita gente sofrer. Família, gente, não é parente, na minha opinião, tá? A família não é parente. Acho que com a família, faça o esforço, gaste a sua energia, sim. E faça o possível, porque eu entendo a dor. É horrível reconhecer que um familiar seu pensa isso, sabe? É horrível. Eu olho pro meu pai e penso, se eu morrer, tá na conta dele. Entendeu? Se alguma coisa acontecer comigo na rua, tá na conta dele. Tá na conta dele, não tá na conta de mais ninguém. Sabe? Porque é muito difícil ver que a nossa família não dá valor pra nossa vida. A verdade é essa. Mas eu acho que família é família, parente é parente, entendeu? E se essas pessoas pensam isso, cara, elas e você diverge completamente, no mínimo, você tem esse ponto positivo de pensar que você não comunga desse mesmo conjunto de valores de merda, não é? Então tentem não se deixar sofrer, gente. Se é parente, tá falando bosta, corta. Mesmo com o pai, gente. É uma coisa que eu acho que depois dessas eleições é irrecuperável. Nossa relação, não é, Joana? E paciência, a gente nunca comungou dos mesmos valores e agora estamos assim cada vez mais distantes e polarizados. E pra quem acha isso ruim, é você ver uma pessoa que te pôs no mundo defendendo um cara que quer te ver morta. Isso sim é ruim. Porque eu não sei, o povo fala, eu vi um post rodando de Facebook, é isso. Se o candidato do meu pai defende racismo, defende LGBTfobia, defende misoginia, a nossa diferença não é política, a nossa diferença é moral. E já cansei de falar isso pra ele, nós não temos os mesmos valores, ó. Graças a Deus, tá bom? Então, se você ficou até o final desse textão, obrigada. Compartilhe por aí. Vamos combater o medo, mesmo entre nós do campo democrático, estamos, ó, com o que não passa um oxigênio. Vamos combater, vamos pra rua, vamos botar as caras, que agora é hora pra isso, galerinha, tá bom? E vamos respirar. Muita calma nessa hora. É isso, me siga nas redes sociais. Apoie o nosso financiamento recorrente, nosso Apoia-se. O link vai estar aqui na tela e na descrição também. Se inscreve no canal. Ajude o nosso canal a engajar. Compartilha ele por aí, compartilha no Instagram. E a gente se vê na próxima.